Só lembrando aos irmãos que no começo do mês nós tivemos uma roda de conversa dessa na EBD sobre os fundamentos teológicos bíblicos da permanência das crianças no culto. E foi muito boa foi muito bom aquele momento, muito produtivo. E muitas igrejas têm se beneficiado daquela conversa nossa. Muitos irmãos têm entrado em contato comigo e estão pensando sobre isso. Hoje nós vamos para questões mais práticas, né? Talvez mais difíceis de compreender para algumas famílias, inclusive com filhos pequenos, ou para outros irmãos na igreja. Nós estamos recebendo Júlia Ferreira. Júlia é educadora, escritora agora, né? Júlia escreve para... Já ouviram falar na escola Ecoprime? Júlia tem materiais publicados pela Ecoprime. É mãe homeschooler, de 4 bencinhas, né? Bela, Ito, Tomás e Jonas, o pequeno Joninhas, que é o menorzinho, pequenininho. E é muito bom receber a Júlia aqui, a gente se conhece há um pouquinho de tempo. 1900 e Noé, por ali, a gente se conhece. Há um tempinho já. E nós nos conhecemos muito jovens, né? Nos casamos quase no mesmo período, nós fomos testemunhas do casamento de Júlia e Elton. Elton não pôde vir hoje, Elton é fisioterapeuta, trabalha no Hospital Português. Hoje ele está de plantão e não pôde estar conosco, mas em outra ocasião vai estar conosco. É uma figura também, viu, Elton? Vocês vão conhecer Elton. Então a gente vai começar orando, pedindo a graça de Deus, para que o Senhor nos oriente, nos ensine, né? Nós vamos ter mais para frente um momento de perguntas, vamos ter um microfone sem fio passando. Então, se você quiser fazer uma pergunta, você pode levantar a mão, e o microfone vai chegar. O povo que está assistindo esses momentos nossos está dizendo assim: pastor, eu me sinto lendo 1 Coríntios, 2 Coríntios. E Paulo fica dizendo assim: quanto ao que me escrevestes, e a gente não sabe o que eles escreveram. Então a gente só fica deduzindo a pergunta pela resposta. Bota o microfone para o povo fazer a pergunta, para a gente entender, né? Então hoje a gente vai passar o microfone. Vamos orar? Senhor, nós bendizemos o teu nome, nos alegramos nesse dia, por estarmos juntos na tua casa, podemos adorar o Senhor e podermos agora refletir sobre esse tema, continuar refletindo sobre esse tema tão importante e bíblico. O Senhor dê graça à tua serva, sabedoria, para transmitir a sabedoria bíblica para o cuidado dos filhos no culto ao Senhor. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu começar aqui, irmãos, perguntando a Júlia sobre por que não é mais viável que as crianças saiam e tenham um momento para elas, com a linguagem delas, com a pedagogia voltada para elas. Por que isso não é mais viável do que elas permanecerem no culto, visto que a linguagem do culto é diferente do que elas vão ter lá dentro, né? Graça e paz, meus irmãos, bom dia. Eu sinto sempre um privilégio, né? De compartilhar o que quer que seja, porque tudo que a gente tem é somente graça de Deus. A parte ruim é a gente mesmo, né? Mas o que tem de bom é graça de Deus. E, como Thomas falou, somos amigos de longas datas e agora estendo a nossa amizade à igreja também. Espero que a gente possa se encontrar aqui várias vezes. O amor que eu tenho pela família pastoral agora também vai ser o amor pela igreja em Caruaru, Igreja Congregacional em Caruaru. Bom, deixa eu contar para vocês uma coisa antes de responder essa pergunta de Thomas, que eu não tinha essa visão de que era importante que as crianças ficassem no culto. Eu era do time da salinha. Tem que ter salinha, tem que ter uma linguagem apropriada para as crianças. Que absurdo a gente colocar a criança naquele ambiente que não é dela, não é para ela. Ela precisa de uma coisa lúdica. Seu desenvolvimento precisa ser assim. Então, eu era desse time. Até que o nosso amado pastor, pastor Marcelo Ximenes, nós somos da Igreja Batista Reformada do Recife. Ele, assim como o pastor Thomas, entendeu que era importante que as crianças estivessem no culto. Aí deu essa notícia à igreja. Então, irmãos, a partir de domingo, as crianças vão ficar no culto, tá certo?
Bela tinha perto de 3 anos e Tito tinha 1 ano e um pouquinho. Eu lembro que a igreja da gente tinha um corredor assim. Aí o primeiro domingo, que era o domingo que as crianças iam ficar no culto, eu passei mal a madrugada todinha. Eu disse, meu Deus, como é que vai ser? Cheguei na igreja ansiosa, como é que vai ser essas crianças? E foi um caos, né? Crianças chorando, aquele negócio, os pais não sabiam muito bem o que fazer. E quando terminou o culto, que os pais se encontraram assim no corredor da igreja, era um dizendo para o outro, pastor, isso não vai dar certo, não. De jeito nenhum, isso não vai dar certo, de jeito nenhum. Vamos acabar com essa ideia. A nossa igreja Bela já vai fazer 8 anos esse ano. Então a nossa igreja já está com as crianças no culto há quase 5, né? E os frutos são fantásticos, né? Os meninos participam não apenas da vida da igreja, né? Eles sabem o pastor, eles conhecem o seu pastor, eles oram pelo pastor. A referência não se torna. Eu também sou professora da EBD, tá certo, gente? Então, o que eu quero falar é que a referência da criança não é a tia da EBD, não é a salinha da EBD. Ela não vai para a igreja por causa da EBD, por causa da tia da salinha. Ela vai para a igreja por causa do amor a Deus, né? Ela vai para a igreja porque ama estar na igreja, ela ama estar com os irmãos, ela ama estar com os adultos. Não é o ambiente, né? Não é as cadeiras, o clima, o data show, nada. O que faz essas crianças amarem estar na casa de Deus é as pessoas que estão na casa de Deus. São as pessoas que estão na casa de Deus. Elas têm essa referência. Eita, mãe, tia Alicia nem veio hoje. Vamos orar pela vida dela. Mãe, o pastor, será que ele está doente? Ele não veio hoje, só veio o pastor Arnaldo. Então, nós vimos essa diferença. As crianças, elas não estão à parte. Elas estão dentro, inseridas, participantes. Elas conhecem as pessoas, elas sabem o nome das pessoas, elas oram por essas pessoas. Não apenas os amiguinhos da salinha e as tias da salinha. E isso, gente, a longo prazo é fantástico. Essa criança vai ter 5, depois ela vai ter 8, depois ela vai ter 12. E ela vai ver o crescimento da igreja, vai ver que aquele irmão ficou mais velhinho, aquela outra irmã teve um bebê, a outra se casou. Então, a referência da igreja, da criança, é a igreja. Eu acho que esse é um grande ponto, né, do que o benefício. E aí, eu posso ler, Thomas, o texto de Esdras? E aí, nessa minha caminhada de o que é que vai ser, como é que vai ser, a gente começou a estudar, né? E viu outras igrejas que tinham dado certo e tudo mais. E aí a gente vai. Eu quero ler para vocês aqui um texto do livro de Esdras. Se vocês tiverem as suas Bíblias abertas aí, por favor, me acompanhem. Esdras, capítulo 10. Esse foi um dos textos que, na época que eu estava estudando sobre essa questão das crianças inseridas no culto, foi o texto que fez essa chave virar na minha mente, assim, né? Eu vou ler aqui. Esdras 10:1. Enquanto Esdras, aí só para antes da gente ler, o povo de Israel aqui estava saindo do exílio babilônico, né? Estavam todos lá por muito tempo e aí reformaram o templo, não é isso, pastor? Reformaram o templo e aí era o primeiro momento que o povo ia se reunir depois do exílio babilônico, né? Todos o povo de Israel ali. E aí a palavra do Senhor diz assim: enquanto Esdras orava e fazia essa confissão, chorando e com o rosto no chão diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniu e chorou amargamente com ele. Então, naquele momento, quando o povo de Israel saiu do exílio babilônico, foi se reunir, quem era que estava? Homens, mulheres e crianças. Esdras nos disse assim: pronto, agora vamos pegar as crianças e levar para a salinha. Não teve. Estava lá todo o povo reunido. As crianças precisam disso.
O povo de Deus reunido, ver o povo de Deus reunido, elas precisam aprender a orar, aprender a se comportar, aprender a ter reverência, aprender a ouvir. E isso elas só vão fazer se elas verem. Se a gente tirar elas para a salinha, elas vão aprender como. Na salinha, ela só tem outras crianças iguais a elas. Como é que ela vai aprender? Ela precisa observar em alguém. E esse alguém somos nós. Eu te interromper. Eu tenho falado sobre esse tema em algumas igrejas que têm me chamado para falar sobre isso, depois do que nós começamos a refletir aqui na igreja. E um dos relatos que eu ouvi recentemente foi assim: pastor, nós resolvemos que as crianças vão ficar no culto, porque a nossa salinha ia de 0 ano até 14. E quando nós demos a notícia, os adolescentes disseram, todos eles, quero ir para a igreja mais não. Não tem nada que me interesse na igreja, no culto. Eu não vou estar com os meus amigos. Adolescentes. Cresceram na igreja, viu? Cresceram na salinha. Vamos lá. Questões práticas. Todo mundo fica curioso para saber porque tem 4 filhos, né? Como os pais podem lidar com a inquietação dos filhos no culto? A gente sabe que isso é um motivo de estresse, de aperreio, de vontade de sair correndo. É. Né, com os meninos, principalmente quando eles estão naqueles dias abençoados. Hoje eu saí pelo menos umas 3 vezes, né? Com o Jonas. Fui, voltei, aí Tomás pediu para fazer xixi, Kelly salvou ele lá atrás, porque ele já estava. Bom, eu vou ler novamente, tá certo? Hebreus 1. Bem rapidinho, porque eu não posso falar sem ler esse texto. Hebreus 1. Por muito tempo, Deus falou várias vezes e diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. Várias vezes, de diversas maneiras. Nós temos a palavra de Deus que foi escrita por vários homens, em épocas diferentes, em tempos diferentes, com personalidades diferentes. E se você ler Salmos, você vê a literatura, né, a escrita, a forma literária de Salmos, de Davi, é uma. E você vai para Paulo, você lê ali, é outra. Ou seja, Deus não anula a personalidade do homem. Ele usa o homem, não é isso, pastor? Com a sua personalidade. Aí onde é que eu quero chegar na criança? A gente vai falar uma frase, tá certo? Todo mundo junto. A criança é uma pessoa. Vamos dizer isso? A gente pode fazer isso. Ela não é pentecostal não, tem risco não, viu, irmãos? É porque eu quero que isso fique bem gravado na mente de vocês, tá certo? A criança é uma pessoa. E do mesmo jeito que Deus manteve a personalidade de todos os autores bíblicos, de Gênesis a Apocalipse, você consegue ver a forma literária de João em Apocalipse, a forma literária de Lucas, a forma de Marcos. A gente precisa entender também que os nossos filhos são pessoas. É uma pessoa com uma personalidade, é um indivíduo, ele vai ter as suas características particulares também. E aí, essas características, como é a pergunta, pastor? Faça novamente, por favor. Como lidar com a inquietação dos filhos no culto? A primeira é lidando com a nossa própria inquietação. Entender que aquela criança é uma pessoa. Aí essa pessoa tem fome, está cansada, estressada, não dormiu direito. É uma pessoa. Então, a primeira coisa que eu vou botar na minha mente: oi, tudo bem? Meu filho é uma pessoa. E aí, nisso, eu já puxo para o exemplo dos meus, né? Nós somos 4. Todos 4
são na mesma casa, pelos mesmos pais, e a gente já consegue observar a personalidade de cada um. Bela é naturalmente mais concentrada. Então, ela vai naturalmente ficar mais fácil no culto. Ela vai escrever, ela vai desenhar o pastor, vai escrever uma carta para alguém que faltou no culto. Já Tito, a personalidade dele é mais enérgica. Então, ele vai precisar que eu olhe para ele de uma maneira diferenciada e que eu ofereça para ele estratégias que ele possa também ficar ali com tranquilidade. Mas essa é a primeira questão. Entender a criança como uma pessoa, entender que ela tem uma personalidade e entender que é normal ela ficar inquieta, né? Ela é uma criança. Então, Deus também não quer retirar a infância. Ela não quer transformar a criança num adulto. Ela é uma criança, ela vai ficar inquieta, ela vai precisar ser instruída, ela vai precisar ser orientada, mas ela é uma pessoa. Júlio, às vezes a gente fala dessa questão das crianças no culto, e muitos pais até compram a ideia, mas eles compram a ideia tentando entreter a criança de alguma forma, e não tem relação com o culto. Como é que a gente lida com isso? A gente traz 1000 carrinhos, né? Vamos trazer 1000 carrinhos, jogo de massa de modelar, quebra-cabeça, todas as coisas possíveis para a criança se manter. Então, primeiro, a gente precisa lembrar que a nossa função é ensinar a criança a cultuar. A gente não está tirando da salinha para fazer a salinha no templo, né? Vamos fazer entretenimento para a criança no templo, não. Ela vai. O cérebro da gente, ele observa e reproduz padrões, certo? Então a gente tem que oferecer para a criança o que a gente vai querer que ela reproduza quando ela for adolescente. O que é que eu quero que ela faça? Eu quero que quando ela estiver alfabetizada, ela leia o texto e faça uma anotação. Eu quero que quando ela tenha 10 anos, ela consiga fazer a percepção do que o pastor está falando e aplicar na sua própria vida. Então, é isso que eu vou acostumar esse cérebro de pequenininho, a observar e reproduzir. Então, vai usar ali um lápis e uma caneta para desenhar, para escrever, para se manter concentrado. Vai ver como é o seu comportamento, que isso também é muito importante. Eu vejo, às vezes, muitos pais querendo que as crianças se comportem, mas os pais são irreverentes, ficam conversando, ficam no celular. A criança observa e reproduz, observa e reproduz. Então, a gente vai ter o cuidado de auxiliar a criança nessa inquietação, né? Mas entendendo que a nossa função é ensiná-la a permanecer com reverência e a ensiná-la a cultuar. Como é que a gente cultua? A gente fica sentado. E eu digo aos meninos, olha, tá vendo? Olha o pastor, ele está ensinando agora. Olha como todo mundo tá. Tito tem uma mania de tirar o sapato. Ele chega na igreja e ele tira o sapato assim e joga embaixo do banco. Aí eu digo, vamos ver aqui quem é que está descalço, né? Dos crentes da igreja. Olha todo mundo para baixo do pé. Aí ele, eita mãe, ninguém tá. Então, assim, a gente vai usar a igreja como referencial para ensinar a criança a cultuar. Como a gente pode pensar, agora não apenas em relação aos pais, né? Mas em relação à igreja. Você tem 4 filhos. Então, às vezes você vai, Elton tá de plantão, você vai para a igreja sozinha com os meninos. E você faz como? Né? Como é que faz? Como é que a igreja deve lidar, deve olhar para essas famílias? Né? Porque muitas vezes crentes vêm para a igreja pensando em serem satisfeitos. Então, eu não quero que nada me atrapalhe. Eu quero adorar a Deus tranquilamente, votar tranquilamente. E não quero ajudar ninguém, eu quero adorar a Deus. Então, é o meu culto a Deus. E eu não quero que ninguém atrapalhe. Então, é esse o pensamento? A gente sabe que não. Mas como a igreja pode ajudar famílias que têm filhos pequenos e tudo mais? Porque essas famílias ficam aflitas, né? O menino chora, a gente não pode crer que quando os filhos pequenos choram, os pais ficam confortáveis. Eles sabem que a criança está atrapalhando o outro. Eles sabem que existe isso. Então, como é que a igreja precisa ver isso e lidar com isso? Eu disse ao pastor que pelo menos 50 pessoas me ofereceram ajuda hoje, quando eu cheguei na igreja.
Muito obrigada, viu? Uma pessoa me ofereceu para ficar com os meninos, a outra me chamou para sentar aqui na frente, outra pessoa me ofereceu uma cadeira. É isso. A criança, ela é da igreja. Deus deu a criança à igreja. Então a igreja cuida daquela criança, né? Então tem uma criança chorando, uma mãe tem muitos filhos. O que é que eu posso fazer para ajudar? E isso é pedagógico para até as mães solteiras. Isso é bom para todo mundo. Aquela mãe que tá naquela situação, né, com muitas crianças, não sabe muito o que é que vai fazer com todas elas. Aí vem uma irmã que já passou dessa fase, que já é avó, ou que os filhos já estão criados, aí pega aquela criança no colo, aí aquela mãe tem o quê? Um descansinho, um alívio. Então você que está nessa fase de filhos criados, quando você olhar para aquela mãe que tem uma criança pequena, você vai olhar para ela e vai oferecer refrigério, alívio, porque você consegue. Oi. Seu Diga bom Tomás. dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Você pode oferecer refrigério para essa mãe. Pode. Você pode oferecer refrigério para essa mãe. Essa mãe, ela deve fazer a sua devocional atropelada durante a semana. E aí ela vem para o culto, muitas vezes, não só querendo ouvir, talvez seja o único momento da semana que ela vai conseguir ouvir uma mensagem com início, meio e fim, ter uma reflexão completa, porque a leitura bíblica dela é um pedacinho aqui, outro ali. E aí você vai olhar para aquela mãe, você que já passou dessa fase, no lugar de você olhar para ela como ela estivesse atrapalhando, é como serva. Eu posso servir a essa mãe como? Eu posso. Deixa eu pegar o seu filho um pouquinho. Fique aí que eu cuido dele. Eu já passei dessa fase, né? As mais velhas. As que estão comigo, assim, fiquem assim como eu fiquei. Deixem-se ser cuidadas, tá bom? A gente não vai carregar os nossos filhos nos braços todo o tempo. A gente precisa também deixar que Deus cuide da gente através das irmãs e a gente precisa também ter esses braços abertos, sabe, pastor? Às vezes a gente fica querendo proteger muito e aí a gente não recebe esse momento de graça que Deus está oferecendo para a gente. E as mais novas, as solteiras que ainda não estão nessa fase que a gente está, vão na casa das irmãs. Não apenas aqui, mas na nossa igreja no domingo, a nossa família abre eu abro a casa para os jovens da igreja que moram longe passarem o dia, né? É ótimo, porque os meninos brincam com a juventude, eu descanso, as meninas me ajudam com alguma tarefa na casa. Então, isso é essa igreja, né? Está um cuidando do outro. Então, e só uma coisa, pastor, que eu achei muito legal foi as pranchetas. Gente, que ideia massa! Muito bom. Já vou levar para a nossa igreja, porque lá na igreja todo mundo, cada um leva a sua bolsa. Mas isso de da igreja ter também, isso é fantástico, porque oferece ali o suporte. Gostei demais. Então, a gente tem essa questão das pranchetas, mas tem criança que não vai dar certo a prancheta. Ela não quer saber de prancheta, né? Ou porque ela não gosta, ou porque ela vai desenhar um caminhão, né? Vai fazer. E aí, como é que a gente faz? Porque, como você falou, cada criança é uma pessoa. E nós aprendemos de formas diferentes. Então, para alguma criança, ficar com o papel e a caneta vai ser uma distração muito grande do sermão. Então, como é que a gente pode pensar essa questão assim? Porque vai ser uniforme a forma que a criança vai entender o sermão? Então, como é que a gente pode desenvolver isso? Pastor, o que eu percebo é que, assim, da maneira prática, né? Ali por volta dos 4 primeiros anos da criança, ela precisa se acostumar com o ambiente, com a liturgia, e não necessariamente ela vai conseguir acompanhar todo o sermão, né? Por uma própria questão mesmo neurológica, cognitiva, né? Ela ainda não consegue acompanhar tudo que um pastor fala em uma hora. Então, a gente entender ali que nessas primeiras
primeiros anos de vida da criança, antes da sua alfabetização, ela precisa praticar a escuta atenta. O que é a escuta atenta? É, ainda que ela esteja segurando algum objeto, manipulando o colar da mãe, né? Assim, usando alguma ferramenta de pegar, né? Que ela esteja usando as suas mãos para... Ela não vai ficar parada, né, irmãos? Uma criança de 2 anos, 3 anos, 4 anos, ela não vai ficar estática. Então, por mais que ela esteja usando as suas mãozinhas ali, ou passa por baixo do banco, sobe no colo da mãe, sobe no colo do pai, mas ela está ouvindo o que está acontecendo. Aí essa prática da escuta atenta não dá para desenvolver só na igreja. Aí a família precisa trabalhar isso em casa. A família precisa fazer devocional com a criança em casa. A família precisa fazer leitura em voz alta para a criança em casa. Para que o cérebro dela aprenda que, ainda que esteja acontecendo alguma outra coisa, né, a gente chama de memória alternada, e ainda que a atenção alternada, na verdade, por mais que esteja acontecendo outras coisas no ambiente, o cérebro dela está ali, ouvindo. Semana passada, Tomás, esse mesmo que veio correndo aqui, o pastor estava pregando, e aí o pastor no púlpito assim, fez, quem aqui nunca mentiu? Aí Tomás, eu. Ele ainda não usa prancheta, né? Não desenha, não escreve, mas escuta e fica ali. Se levanta, se senta, se levanta, se senta, a gente Tomás se comporta. Mas essa escuta ativa é para as crianças menores. E aí, ao passo que elas vão crescendo, que elas vão desenvolvendo as habilidades de escrever, de desenhar, aí a gente vai oferecendo esses recursos. E tem criança que vai só prestar atenção mesmo. O Tito mesmo, ele desenha muito pouco, mas ele fica o tempo todo prestando atenção. Muito bom. Os irmãos querem fazer perguntas? Levante a mão aí que vai chegar o microfone. Tem o Oswaldo ali. Júnior é do Ministério do Microfone. Vai fazer chegar aí. Bom dia. Sem dúvida está sendo muito importante, ainda que nós já tenhamos criado os nossos filhos. E eu queria ouvir mais um pouco qual a importância justamente dessas pessoas, ainda que já tenha dado esse panorama dessa ajuda, porque já passou dessa fase, porque também é importante nós participarmos desse momento aqui, receber essas instruções. Porque eu não vou ter filho agora, né? Talvez Olha, Não, você tem não mais. sabe. Jeová pode tudo. Amém, que venha. Não sei se meus netos vão ser criados aqui junto de mim, mas eu aqui como igreja, por que eu devo participar desse momento? Eu gostaria de ouvir isso aí. Porque a sua esposa, para a glória de Deus, está segurando o meu filho enquanto eu estou aqui. É por isso. Porque a sua família está entendendo que isso é ser igreja. Cuidar dos filhos que são meus, eles são seus também. Né? Quando chegou ali naquela porta, os filhos são da igreja. Deus deu os filhos à igreja. Então a igreja precisa ajudar aquela família a passar por essa fase, né? Então é por isso, é importante que todos entendam que as crianças são da igreja, são pessoas e são pessoas da igreja. Quando Martin Lloyd Jones saiu do país de Gales, foi pastorear a capela de Westminster, na Inglaterra, ele escreveu uma carta para um amigo, falando uma questão interessante para ele, concernente à igreja. Ele diz: grandes multidões vêm aos cultos, mas eu me incomodo porque as pessoas são muito individualistas. O culto termina, as pessoas saem imediatamente, não há relação entre elas. Então aquele era um auditório que ouvia a pregação. Mas o que é que Lloyd Jones estava dizendo? Isso a igreja não é isso não. A igreja é você participar da vida do outro. É você contribuir com a vida do outro. Felipe? Não? Foi não? Irmão, presbítero Valdir ali. Foi muito importante quando a senhora citou o texto de Esdras,
porque aquele povo estava saindo do cativeiro, 70 anos, e muitas coisas, muitos princípios haviam se perdido, né? E foi importante que, naquele momento, quando Esdras orava e o povo se reuniu, para ouvir a palavra de Deus. E é por isso que os costumes judaicos não se perderam, apesar desse povo ter sido escravizado, ter sido expatriado, ter sido espalhado pelo mundo. Mas a sua fé e os seus princípios continuam vivos, porque esse hábito de transmitir às futuras gerações estava presente nos lares. Então, é importante que também nós, cristãos, possamos também transmitir. Eu me sinto, de qualquer forma, de alguma forma, culpado por não ter educado meus filhos, como a palavra diz, mas eu vejo que hoje, no nosso meio, há esse retorno às Escrituras, e é importante que nós participemos da vida da igreja como devemos ser, igreja do Senhor. Então, é por isso que nós precisamos educar os nossos filhos e induzi-los a refletir na palavra de Deus. Eu, como já disse, eu tenho culpa por não ter educado os meus filhos, porque também não recebi a orientação de vida como devia ser. Fui evangelizado já muito tarde, mas mesmo assim eu reconheço o meu erro, reconheço e tenho pedido perdão a Deus por não ter cuidado bem dos meus filhos. Obrigado. Amém. Uma fala impactante, né? Eu queria ler com os irmãos Efésios 6, versículo 1 até o 3º. O texto diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Paulo envia essa carta à igreja que estava na cidade de Éfeso. O costume daquela época era que as epístolas fossem lidas no culto, e ele se dirige aos filhos. E esses filhos estavam aonde? No culto. Então, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, as crianças participavam de todo o momento da adoração. E isso, uma coisa que o presbítero Valdir falou na sua participação, que é muito significativa para nós. A participação das crianças no culto, ou elas cultuando conosco, faz parte da educação. Faz parte da educação. Então, se tem pais aqui que acham fácil educar os seus filhos, eu mesmo não. Eu acho que nenhum, né? É difícil. E por que, em relação à igreja, nós queremos nos evadir dessa responsabilidade, né? Em muitos contextos. Não é bíblico. Não é bíblico, né? Que Deus tenha misericórdia de nós e das demais igrejas também. A gente tem visto um crescente movimento nesse aspecto, das igrejas interessadas em lidar com isso de forma mais bíblica. Essa semana nós estávamos juntos em Recife e Júlio me falou uma coisa que até ontem eu fiquei pensando sobre isso. Existe uma grande igreja em Recife, que eu não vou mencionar o nome, mas ela tem uma estrutura escolar para as crianças, não é isso? Escolar. As crianças não ficam no culto. Tudo está preparado para tê-las ali. Né? E elas vão ficar no culto quando? E será que vão ficar no culto? Porque o que elas estão desejando é aquele momento, não o culto. Elas vão aprender a ouvir sermões quando? E isso reverbera para a vida dos adultos, que não têm paciência de ouvir sermão, não é? Que não gostam de ouvir sermões. Afinal, ouvir sermão não é fácil. Você ouvir um homem falando 1 hora, e você falando, você é só ali ouvindo, né?
Então, o quanto antes começar esse treinamento, melhor. Ontem eu estava numa igreja falando sobre isso, e o pai de uma criancinha, um menininho de colo, me perguntou, pastor, a partir de quando as crianças devem ouvir o sermão no culto? Eu disse, desde a barriga. E nunca parar. Nunca parar. Desde a barriga, né? Daniel já está ali ouvindo. Mais alguém quer perguntar, irmãos? Sandra, depois Michele ali, depois Oswaldo. De novo, Oswaldo. Bom É dia. uma vez por culto, né, irmãos? Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Júlia, por favor. Ao longo da história da igreja, nós percebemos que cada vez mais as famílias têm diminuído os números de filhos, né? Nós temos Sarah Wesley, que tem aí uns 3 times de futebol. E hoje os casais estão preferindo ser pais de pets. Eu gostaria que Júlio falasse a respeito, porque a gente tem percebido que dentro do meio evangélico, né, do meio cristão, temos também casais que estão recebendo essa novidade. O meu pai é esse que está em pé aqui, tá certo? O painho, meu painho. E a gente veio conversando no carro justamente sobre isso. Sobre essa mentalidade que foi colocada em nós, né, jovens, sobre essa questão dos filhos. Eu estava aí, irmã, nessa estatística. Não fui pai de pet, mãe de pet por um triz. Mas estava nessa estatística, né? De que porque a gente passa, veja, a gente está falando aqui de inserir as crianças no culto. Se você perguntar a um dos meus filhos quantos filhos eles vão ter, todos eles dizem acima de 10. Tito já disse que ia ter 50. 50, Miguel, pronto. Mas por quê? Porque do mesmo jeito que nós estamos ensinando eles que tem que ir para o culto, que participam da vida comum da igreja, eles estão crescendo ouvindo que filhos é bênção. Que filho é bom, meu filho, olha. Às vezes eles dizem assim, mas mãe, hoje a gente lhe deu tanto trabalho, Bela. Hoje a gente lhe deu muito trabalho, não foi? Aí eu disse, mas tudo bem, filha, vocês são bênçãos. Então, eu sempre tenho o cuidado de dizer a eles como eles são amados, como já disse para eles que eu não esperava que ia ter tantos filhos. Eles sabem que foi Deus que providenciou todos eles na nossa família. Que isso não era o desejo do meu coração antigamente, mas que bom que Deus providenciou todos eles. Então, primeiro, a gente precisa fazer com que as crianças cresçam ouvindo isso. As nossas agora, né? E essa geração que está aí como eu, entre 20 e 30 anos, precisa conviver com as crentes que têm filhos, para ver que não é esse bicho todo e tirar isso, porque assim, já foi colocado na nossa mente. A gente cresceu ouvindo que a gente precisa trabalhar, que criança dá trabalho, que criança vai acabar a sua vida, que a criança você não vai fazer mais nada depois que seus filhos nascerem. Então, isso precisa ser, né? A gente precisa, a nossa mente precisa primeiro ser forjada mesmo pela palavra. Isso aí, com certeza, você já tem essa instrução. Pastor Thomas vários filhos, muitos filhos, tenham filhos. Então, isso a igreja já está ouvindo, né? Agora, exercitar. Conviver com mulheres que têm filhos, conviver com crianças, para que você tire esse espaço da sua mente, do seu coração e ore ao Senhor, para que isso também seja tirado, né, esse pensamento, porque é um pensamento mundano, né? A gente não pode pensar que as crianças vão destruir a nossa vida. Minha gente, tudo que aconteceu na nossa vida foi a cada filho que Deus nos deu. Cada passo mais perto de Cristo que nós ficamos foi por causa dos nossos filhos. Se eu estou aqui hoje sentada, podendo falar para as irmãs sobre a minha experiência e dar testemunho disso, do evangelho na vida da nossa família, é só por causa deles. Porque eles nos obrigam a ser melhores, né? Eles desmascaram a nossa realidade. A gente está ali
falando sobre santidade, mas eles estão ali desmascarando a nossa realidade todos os dias. Então, o conselho que eu dou, né? Instrução bíblica e mergulhar nessa instrução bíblica, ver que isso é o que Deus quer. Orar para que o Espírito Santo de Deus possa tirar os traumas, tirar, né, tudo aquilo que há no seu coração em relação a essa dificuldade e conviver. Conviver com outras mães para que vocês vejam a realidade dos filhos. Essa semana, um irmão mandou uma mensagem para mim. Ele disse, pastor, eu cheguei na casa da minha mãe e ela tinha comprado um cachorro. Eu disse, olha, comprou um cachorro, não foi, mãe? Ela disse, respeite seu irmão. Não fale assim com seu irmão, não. Mãe, isso é um animal, mãe. Animal é você. Respeite seu irmão. Esse é o tempo que a gente está vivendo. E mais eu acho que foi Michele. Então, é só para acrescentar. É muito importante esse momento aqui, né? Nós mulheres, mães, jovens, eu vejo muitas igrejas preocupadas em capacitar jovens. Vamos fazer cultos jovens, né? Inclusive, meu marido pregou em um ontem. Então, assim, vamos capacitar jovens, culto jovem, louvor para jovem. Mas a gente esquece das mães que passam a semana inteira com suas crianças, 1, 2, 3, ou gestante, que é o meu caso, tenho 2 e, né, descobrimos recentemente mais uma gestação. Então, assim, a gente já vem de uma carga enorme e eu particularmente não vejo igrejas que se preocupam com as mães. Quem vai ficar com o meu filho quando, por exemplo, meu marido já está com como que eu, mãe, vou prestar atenção na palavra do pastor, né, que está nos passando, se é a palavra que eu já estava esperando há muito tempo, né? Então, esse cuidado aqui foi de extrema importância. Eu também já parei para conversar com o Matheus, mas, Matheus, não vai ter mais escolinha dominical de manhã, como é que eu vou fazer? Aí ele, não, amor, mas assim, assado. Então, até para mim, que, assim, eu sou a favor, mas agora já estou encaminhando para um outro lado, né, de como é importante a gente ter e entender que nós mães também precisamos servir, né? Porque eu já vi várias vezes, tem uns nenéns tão lindos aqui que eu fiquei com a vontade de acalentar, mas hoje eu entendo que se eu sentir essa vontade e ver que a mãe está precisando, eu farei. Porque quando eu tiver com o meu, eu também vou querer e vou precisar, né? Então, que ótimo que a gente está tendo esse momento para investir, né, nos nossos filhos, nos nossos pequenos. Não só nos jovens, porque, só um detalhe, pastor, na nossa igreja anterior em Recife, as mães levavam brinquedos, carros grandes, e ficava o culto inteiro, a criança, e tipo, todo mundo voltava a atenção para a criança, e aí ficava um olhando para o outro, e qual foi a palavra, né, que o pastor estava... Então, veja que ponto, né? E aí os irmãos reclamavam entre si e a mãe continuava fazendo, porque não tinha informação, né? Então, que bênção, né, que a gente está partilhando tudo isso. E espero que minha gestação seja tranquila, a ponto, né, de eu ter Muitos filhos, muitos outros filhos também. Chegou aqui engravida, minha irmã, é assim. Chegou na igreja, Jesus manda logo um menino. É aqui, é assim. É a igreja dos meninos de Caruaru. Ô, pastor, deixa eu aproveitar a fala da irmã. A gente vai trocar, irmã, os brinquedos pelos braços, tá certo? Cadê os braços das irmãs que já tem filho criado aí? Levanta a mão aí, os braços que já tem filho criado. Aí, irmã, quantos braços você vai ter? Tá certo? Deixa eu dizer uma coisa só que aconteceu no nascimento de Jonas, para a gente ter esse entendimento da importância realmente da igreja. Quando Tomás nasceu, a minha mãe não pôde ir comigo para o parto. E Elton estava trabalhando.
quem foi para o trabalho de parto de Tomás foi a igreja. Uma das irmãs da igreja foi comigo lá e o parto foi normal, a gente veio para casa, tudo certo. Quando Jonas nasceu, o quarto, eu precisei ficar com ele por 1 semana no hospital. E quem cuidou dos nossos filhos em casa foi a igreja. As irmãs se revezavam, ia lá, uma fazia uma coisa, a outra cuidava. Minha sogra, meu pai, todo mundo se mobilizou, né? Mas assim, a família é natural que se mobilize, né? Os pais, mas a igreja estando por perto, daqui a pouco o Daniel vai nascer. A gente vai precisar de uns bracinhos aí para essa família. Daqui a pouco, como é o nome do seu irmão? Ainda não sabe. Pronto. Então, vai nascer também. Vamos precisar de um bracinho ali naquele lá. Então, é importante que a igreja entenda que Deus dá filhos à igreja. E a gente vai trocar esses brinquedos pelos braços das irmãs. Mais alguém, irmãos? Oswaldo? Deixa eu consultar a Assembleia aqui para ver se... É rapidinho. Eu acho até que uma vez eu conversei com um pastor a respeito de prejuízos que também a sala traz, principalmente quando a gente está falando desse contexto da noite, né, do culto. E aqui se divide agora a sala, mas também os adultos, depois do culto, ficam também em salas. Está falando do momento da noite. O que acontece? Sem contar que essas crianças que nascem nessas salinhas, elas vão crescendo com essa referência apenas da salinha e depois elas começam a ser auxiliares, como a irmã Fernanda falou. Elas querem ser auxiliares porque elas não querem vir para o culto. Depois elas se tornam professores. A gente vê, nesse decorrer dos anos que eu já estou na igreja, pelo menos 30 anos, e pessoas que vêm para ensinar, mas só chegam no momento da divisão da sala. E diz assim, olha, domingo eu não vou, porque domingo eu não vou ensinar. É outro professor. Então, na verdade, eles não estão assim alistados na membresia da igreja. Eles fazem parte da escolinha da igreja. Então, é um prejuízo muito grande. E graças a Deus que Deus tem trabalhado aqui nesse tema aqui na igreja, tem sido muito bom. Obrigado, Oswaldo. Mais alguém, irmãos? Não? Sim, Mari. Mari, depois Neide. Nós sabemos, desde novos, elas são esponjas, como a irmã Gabriela até falou, e como uma planta, a gente precisa regar a planta desde o começo. A gente não vai regar uma planta pela metade. Então, parafraseando a criança com a planta, então o momento de investir, de colocar tudo o que é bom, e principalmente acima de todas as coisas, a palavra de Deus na vida dessa criança, é justamente agora. Dar ênfase, prioridade à primeira infância, porque é do bebê que vai fazendo a criança, da criança o jovem, o adolescente, o adulto, e essa criança sendo evangelizada dessa forma, participando do culto, ela vai ser uma evangelista mesmo pequenininha, no shopping, na lanchonete, no parquinho, na escola. Ela vai falar do que está acontecendo na igreja, do que está acontecendo no culto. Amém. Neide, depois a gente conclui. Eu concordo com o contexto de inserir as crianças no culto dessa forma, mas eu sou fruto também da divisão de salas. Eu cheguei nessa igreja, eu era católica, há muitos anos atrás, e eu era católica apostólica romana. Então, eu tinha as minhas filhas pequenas, né? Primeiro a Aline, depois, e eu ficava na salinha com as meninas. E eu aprendi muito muito da minha base cristã foi na salinha. Eu acho que a gente também deve primar, né,
pelo ensino de professores, de capacitá-los, porque muitas vezes, eu concordo que, às vezes, o pastor falava, às vezes, dividir, tirar só a criança do contexto e colocá-las lá para brincar. Esse não deve ser nunca, né? Não deve ser nunca essa prática. Mas eu aprendi juntamente com os meus filhos nas salinhas, entendeu? Aprendi Bíblia, as historinhas, e isso eu levava para casa. E eu fazia o cultinho com eles, quando eram pequenos, da base do que eu tinha aprendido, porque eu não sabia nada de Bíblia, né? Eu acho que também a gente não pode assim, anular esse outro lado também. Porque quando se tem professores bem capacitados, e aqui eu quero citar duas irmãs, eu me emociono, porque isso serviu para a minha construção. A irmã Joselma, né, e ia lá e com muito esmero ensinava a palavra, e a irmã Édia, que hoje está na Espanha, uma serva do Senhor excelente. Então, para mim, isso foi muito importante. E, a partir dali, depois eu fui aprendendo, fui crescendo espiritualmente, que eu me tornei professora também das salinhas das crianças, né? Então, eu concordo em parte e em parte eu discordo. Deixa eu sei, é a esclarecer. divisão de salas. Não, deixa eu esclarecer aqui. Irmãos, nós não estamos acabando a escola dominical. Deixa eu deixar claro salas. isso, tá? Então, o culto acontece de manhã e as salas são divididas. As crianças continuam sendo ensinadas após o culto. Da mesma forma. O que eu acho muito importante é a capacitação de professores. Sim, com certeza. Para as faixas etárias, né? Porque muitas vezes a gente se depara com professores que não se prepararam. Uhum. E muitas vezes, quando a gente acompanha uma criança na sala, já aconteceu várias vezes, não preciso citar nomes, mas de dizer, poxa, era melhor que tivesse ficado lá no culto, realmente. Uhum. Né? Então, deixa eu esclarecer mais uma vez para a igreja, né? Esse trabalho que a gente está fazendo, que eu estou fazendo com a igreja, em primeiro lugar, não é para menosprezar o trabalho das professoras, nem dizer que Deus não usa essas irmãs para ensinar as crianças. Quando eu era criança, em alguma fase da minha vida, a minha igreja também teve salinha. E eu não posso dizer que Deus não usou aquelas irmãs. Então, se Deus usou, como é que explica isso, pastor? Misericórdia de Deus. Né? Misericórdia. As crianças vão continuar recebendo instrução das professoras na EBD. O que nós estamos tratando é do culto à noite. Nós não vamos acabar com a escola dominical. Amém, irmãos? As salas continuam sendo divididas, né? E o trabalho das professoras é valiosíssimo para a igreja. Agora, o trabalho com crianças, por meio de professoras, não precisa se dar apenas ou se concentrar no culto à noite. Temos espaço para vários trabalhos na igreja concernentes a isso. Então, eu fico preocupado que os irmãos não estejam entendendo o que está acontecendo. Né? Nós não estamos acabando com a EBD, não vamos tirar as professoras, não vai ter só culto de manhã e culto de noite. Vai ter EBD, certo, irmãos? Então, termina o culto de 10h30, as classes se dividem. As crianças vão para as salas e os adultos ficam aqui, os jovens vão, catecúmenos e tudo mais. Né? Então, e também não quero dizer com tudo isso que a gente está ensinando, que o trabalho das irmãs lá atrás, no domingo à noite, quando tinha, era em vão. Eu não disse isso em nenhum momento. Mas a questão é a seguinte, veja só, se nós somos uma igreja e estamos cantando músicas que não são bíblicas, mas nós estamos fazendo isso com todo o nosso coração, sinceramente, mesmo sem termos a instrução devida da Escritura, vocês acham que Deus recebe o louvor? Nós estamos cantando músicas que não são totalmente bíblicas, sem termos instrução do que é uma música bíblica. Deus recebe o louvor?
Percebe, irmãos? Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas a gente, sabendo, deve continuar cantando uma música não bíblica. Não. Quando Paulo escreve para a igreja de Corinto, ele vai dizer aos santos que estão em Corinto. Aí leia quem são os santos que estão em Corinto. Uma igreja desmantelada daquela. Mas são uma igreja. Mas Paulo estava ajustando, né? São igrejas de Deus. Agora precisa ajustar isso, ajustar isso, ajustar isso. Ajustar isso. Tá certo, irmãos? Então que fica aqui meu registro, né? De que não há um desprezo, nem um descrédito, nem desmérito de todo o trabalho que foi feito ao longo dos anos. Nós não estamos tratando disso. Estamos tratando do que diz a Escritura. O que diz a Escritura. Então nem Deus vai castigar uma igreja que fez salinha. Não é isso, não. Eu não creio nisso, não. Mas a gente precisa observar o que a palavra está dizendo. E ter os momentos propícios para ensinar as crianças. Pronto. Pastor Pedro falou aqui que no planejamento anual de nossa igreja tem a capacitação para professores. Ano passado nós fizemos também, né, o Didaquê, né, capacitação para professores. E esse ano a gente vai ter de novo. Tá bom, gente? Amém, irmãos? Máximo. Eu entendi a sua opinião. Eu vou contar o que aconteceu lá na nossa igreja, tá certo? Porque a gente passou por esse mesmo momento que a igreja está passando, de como é que vai ser os bebês, como é que vai ser. Aí a gente foi nessa linha. Aí sabe o que aconteceu? A sala ficava as berçaristas e as mães, todas conversando sobre remédio e não funcionou na prática, né? Aí o que a gente tem visto que tem funcionado
realmente a mãe sai um pouquinho e volta. E parece que vai ter muito choro, parece que vai ser um desespero, mas a igreja vai ver que na prática não é isso que acontece. Não vai ficar todas as crianças chorando. Esse comecinho, esse momento de mudança, é que a igreja também precisa se acostumar os ouvidos a ouvir um barulhinho, que ouvir o barulhinho do choro da criança é Deus dando filhos à igreja. É bom, é positivo. E a gente se acostuma, sabe? E assim, não é uma coisa que vai acontecer toda hora, né? As crianças, como eu falei, veja, Jonas, eu vim com ele e ele chorou um pouquinho, eu saí, aí voltei. Então esse vai ser o movimento, né? Que a igreja vai fazer. As mães vão sair, depois vão voltar, vão sair, mas não vai haver choro coletivo toda hora. Isso é uma coisa que parece que vai acontecer. Mas a irmã vai ver, pode tranquilizar o coração, que os próprios bebês, é interessantíssimo como as próprias crianças, elas vão se adaptando àquele ambiente. Olha, eu vou dar um exemplo bem externo. Muçulmanos. Povo muçulmano. Não tem esse tipo de discussão que a gente está tendo aqui. As crianças ficam lá e pronto. Ninguém discute se a criança vai ficar ou não vai ficar. Então a gente tem que entender, orar. Eu entendo que há essa preocupação. Meu Deus, como é que vai ser? Vai ser bagunça, a igreja? Eu entendo. Mas, irmãs, tenham certeza. Isso é novo, é recente. Essa questão de salinha para criança, isso é uma coisa que tem 50 anos, 40 anos, talvez. Menos de 50 anos. Veja, década de 90, então tem 40 anos no máximo. Então, assim, antes era todo mundo na igreja, separava quando era EBD e todo mundo não cresceu nesse ambiente, todo mundo se formou, ensinou. Parece que vai ser bagunça, mas vai dar tudo certo, tá certo? Vai dar tudo certo. Tenham fé que essa igreja vai colher frutos enormes, não só dos próprios filhos de vocês, mas das moças que estão crescendo com crianças em seu meio, dos rapazes que estão crescendo com crianças em seu meio, dos filhos, dos avós. É bênção para toda a igreja. Amém. Só para complementar o que o Júlio falou, sobre essa possibilidade do berçário. Mais uma vez, irmãos, a gente tem que perguntar: Deus disse? Por que os bebês de colo devem sair? É porque eles estão me incomodando a cultuar? Para quem é o culto? Para Deus. Todas essas perguntas nós temos que fazer, né? Eu entendo que igrejas que têm berçário se preocupam nesse acolhimento da família, da criança, mas o que acontece, que o Júlio falou, não acontece apenas no berçário. Com crianças maiores, e vocês sabem o que eu estou falando. Crianças maiores que iam para a salinha, as mães estavam lá, não estavam no culto. Então o que acontece? Um aglomerado de mães no berçário conversando sobre outras questões, né, que não concerne a fé, ao culto, ao que está acontecendo no culto, estão num universo paralelo. Então, tudo isso a gente precisa considerar. E é como o Júlio falou, e eu disse já a vocês em outros momentos, nesse momento inicial, precisamos ter muita paciência e suplicar a graça de Deus, porque é um momento de adaptação. Raniel, quer falar?
Gente, a gente vai precisar encerrar, tá? Já é 3 horas da tarde, não. Vai dar meio. Mas a gente vai precisar encerrar. Só vou terminar com essa frase. Sobre o ouvido treinado que o Júlio falou, né? Quando eu fui pastorear em Santa Cruz, me botaram num apartamento. Em cima do meu apartamento era uma fábrica. E você já ouviu aquela máquina que coloca botão em camisa? Pá, tá, isso aí. Trrr, era em cima do meu escritório. Aquele negócio. Primeiro era em cima do meu quarto. Nós acordamos na segunda-feira, pensei que estava na faixa de Gaza, com aquele negócio batendo. E depois botaram em cima do meu escritório. E eu tinha que estudar e preparar sermão ali. Era um inferno. Eu não conseguia estudar. A minha cabeça só funcionava no silêncio. Mas eu tive que me acostumar. Então, meu ouvido acabou acostumando com aquilo. Eu ouvia com o tempo, mas não me incomodava mais, né? Porque meu ouvido foi treinado. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse tempo, por esse momento. Obrigado por podermos dialogar sobre isso, por podermos pensar sobre isso e podermos aprender sobre isso. Que o Senhor ajude-nos. O Senhor abençoe nossas crianças. Elas são uma bênção no nosso meio. Que sejamos sempre uma igreja que acolhe os pequenos. Abençoe, Senhor, a vida de Júlia, seus filhos, seu esposo Elton, seu pai, Marco, que veio com ela hoje. Que o Senhor os leve em paz para Recife. É o que nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.